Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E é isso mesmo que nós proclamamos, e é isso que nós precisamos proclamar. Ele vive. E não somente Ele vive, e presente aqui está. Canta comigo. Ele vive, forte. Ele vive, e presente aqui está, e presente aqui está. Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Irmãos, chegou a hora de toda a humanidade reconhecer isso, que Ele vive e presente aqui está. Sim, Ele está no céu, à direita do Pai, mas Jesus, na sua situação de ressuscitado, com o seu corpo glorioso, Ele está soberano em todo o mundo, em todas as situações do mundo. E que bom que Ele pode estar assim. Ele, como ressuscitado, Ele com o seu corpo glorioso, Ele pode estar em todas as situações do mundo. E é importante que nós saibamos que nada do que está acontecendo foge ao seu controle. Pelo contrário, até me deixa dizer, o Apocalipse disse porque vai acontecer. O Apocalipse disse, não é para acontecer. Não, o Apocalipse já havia predito. João viu, porque iria acontecer. E o Senhor bondosamente quis que nós soubéssemos disso antes. Não é à toa que nesses últimos tempos, cada vez mais, nós temos voltado a essas passagens. Deus tem nos feito voltar a essas passagens. Eu sei que existiram e que existem pessoas ainda que têm resistência a tudo isso. Mas, meus irmãos, depois dos acontecimentos, deixe-me dizer, é tolo quem não quer olhar os fatos. É tolo quem não tem os olhos abertos para a realidade. Até há pouco tempo, poderiam pensar que nós éramos visionários, embora os acontecimentos já estivessem mostrando a realidade. Mas agora, não resta dúvida nenhuma, graças a Deus, nós estamos de olhos abertos para a realidade. E é preciso que cada vez mais toda a humanidade, e nós aqui no Brasil, e você, nós juntos aqui nesse Vale do Paraíba, onde o Senhor fez tantas coisas, e já são 30 anos que o Senhor vem feito tantas coisas, é preciso que nós tenhamos os olhos abertos para a realidade. Os fatos estão aí, os acontecimentos estão aí. Até eu diria para você, nem adianta falar mais. Eu digo isso a você com toda a modéstia, com toda a simplicidade. Nesses dias muitíssimas pessoas perguntaram e mandaram me perguntar o que o Padre Jonas diz a respeito desses acontecimentos. Com toda a simplicidade eu disse e digo para você, não preciso dizer mais nada, já disse, já tenho dito. E nem é hora de nós querermos agora termos a curiosidade de escutar mais uma palavra, mais uma profecia, mais um anúncio. Não, tudo já foi dito. Digo mais, tudo foi minuciosamente explicado. Eu entendo, muita gente não quis escutar, muita gente rejeitou escutar, muita gente resistiu escutar, muita gente até teve repulsa e não queria mais que se falasse a respeito disso. Aliás, irmãos, falamos muito pouco. Muitas vezes a impressão que a gente tinha é que estávamos falando no deserto. Éramos uma voz falando no deserto. Mas não faz mal.
Hoje eu posso dizer a você, tudo já foi dito, não é preciso dizer coisa mais alguma, nem é preciso mais a curiosidade de correr atrás, qual é o próximo anúncio, qual é a próxima predição, qual é a próxima profecia, qual é a indicação de Deus. Não, tudo já foi dito, tudo já foi dito, tudo já foi dito, tudo já foi dito. É do jeitinho que Jesus diz. E foi um grande anúncio, foi um grande aviso para a humanidade inteira, na hora em que não pensais, na hora que não imaginais, é que o Filho do Homem virá. Meus irmãos, foi um tremendo aviso para toda a humanidade. E quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E eu perguntava para o Senhor, o que é que eu tenho que falar? Qual é a passagem bíblica que o Senhor quer agora nos apresentar? Porque a Bíblia inteira está aí à frente. E o Senhor me disse, e eu fui à passagem que Ele indicou. Pega comigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Até interessante, eu estou tendo na mão a tradução da CNBB. Você sabe que agora no mês de julho, a CNBB soltou essa tradução, que nós podemos dizer agora, ela é oficial. A tradução é oficial da CNBB. E graças a Deus, eles aproveitaram todas as conquistas nas traduções anteriores, tanto assim que todas as editoras entraram juntas, 7 editoras entraram juntas para fazer esta edição. E os biblistas que fizeram essa tradução aproveitaram todas as riquezas de todas as outras traduções. E interessante, logo antes do capítulo 13 de São Lucas, há uma notinha aqui que introduz o capítulo 13 dizendo o seguinte: os galileus e a torre de Siloé. Acidentes não são castigos de Deus. Então olha justamente o que aconteceu. Acidentes não são castigos de Deus contra as vítimas, mas podem servir para provocar nos outros a conversão. E vem agora então o trecho. Vamos acompanhar. Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam. Foi uma coisa tremenda, porque os pagãos sabiam muito bem que na hora do sacrifício os judeus não reagiam. A hora do sacrifício era uma coisa tão sagrada que eles não se defendiam. Muitas vezes no passado havia acontecido isso, até nos tempos de Davi aconteceu isso. Estavam celebrando o sacrifício. E os inimigos escolhiam justamente esta hora para invadir o templo onde se realizava o sacrifício e trucidar todas as pessoas. Eles não reagiam, veja bem, não eram apenas os sacerdotes que estavam oferecendo o sacrifício, mas o próprio povo que estava participando do sacrifício não reagia. Aquela era a hora do sacrifício, aquela era a hora de Deus. Com isso, os inimigos tinham total liberdade de trucidá-los a todos. E principalmente os sacerdotes, que estavam ali no altar oferecendo o sacrifício, eles não reagiam, pelo contrário, continuavam a oferecer o sacrifício. Embora entrassem pelo templo, embora começassem a matar, enquanto eles tinham possibilidade de continuar cantando e oferecendo o sacrifício, orando, eles continuavam, até que a voz deles fosse silenciada pela morte. Só assim eles paravam. E foi o que aconteceu. Pilatos mandou os soldados
E eles invadiram o templo justamente onde se oferecia sacrifício, na hora do sacrifício. E por isso aconteceu isso que está dito aí. Os galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam. E o que é que Jesus respondeu? Ele lhe respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu, por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. E agora vem o importante: mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Meus irmãos, diante dos acontecimentos, o Senhor está dizendo para cada um de nós: se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Quando o Senhor tiver que intervir, e nós não sabemos quando será, só sabemos que já estamos na reta final. Já estamos na reta final, não sabemos quanto tempo tem essa reta final, mas nós já entramos na reta final. O Senhor já está dizendo: se não vos converterdes, eu já dei o sinal para toda a humanidade. Mas por amor de Deus, entenda, quando Ele diz a toda a humanidade, Ele diz a cada um de nós, Ele diz a cada família, Ele diz a cada grupo, Ele diz a cada comunidade. Se não vos converterdes, todos vós, cada um de vós, perecereis da mesma maneira. E o Senhor não quer que nós pereçamos. Quando Ele diz isso, são palavras severas, está aí na Bíblia. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Ele não está querendo que nós pereçamos. Ele não está querendo que nós pereçamos, pelo contrário, Ele está querendo que nós nos convertamos em tempo para não perecermos. Você se lembra de uma comparação repetida tantas vezes? Eu me lembro desde os tempos dos rebanhões lá em Cruzeiro. E repeti isso em encontros, em cenáculos. Que o que o príncipe desse mundo faz, era igualzinho àquilo que as crianças fazem na praia. Nós temos aqui as praias próximas de nós, né? Ubatuba, Caraguatatuba. Em que as crianças na areia fazem aqueles castelos de areia. Até capricham. Saem castelos bonitos. E depois de fazer, de repente a criança mesmo dá um chute, e chuta para cá, e chuta para lá, e derruba tudo. Eu lhes dizia, sou obrigado a repetir agora: gente, esta é realmente a covardia do demônio. Ele foi construindo todo um império, na injustiça, no egoísmo, na ganância, na ambição, com muita maldade. E muita gente foi atrás dele, e muita gente gostou do que ele estava fazendo, gostou. Ele deu tudo aquilo que ele podia dar das coisas desse mundo, dos prazeres desse mundo, das riquezas desse mundo, das prosperidades desse mundo. Foi dando. Como a gente que vai soltando a linha, né? Soltando a linha. Ele foi construindo todo o império. Ele tornou-se realmente príncipe deste mundo. E a comprovação que era um império dele é que tudo foi construído sobre a injustiça, sobre a mentira, sobre a ambição, sobre a ganância, debaixo de muitas mortes, de muita pobreza, de muita miséria, de muita doença, de muito aborto, de muita droga, de muito orgulho, de muita prepotência, a custo de muito sangue, de muita guerra. Isso não é de Deus e não pode ser de Deus. Só que ele é zombeteiro, ele é gozador. Ele construiu esse castelo, agora ele mesmo está destruindo, ele mesmo está chutando tudo aquilo que ele fez. E me escute, ele vai chutar cada vez mais.
ele vai chutar cada vez mais. O que aconteceu nessa terça-feira? Ruíram os símbolos do progresso da humanidade. Assim como a Torre de Babel, que ruiu. E veja, não foi Deus quem o fez. Foi o próprio príncipe desse mundo que construiu e que derrubou. Porque ele também joga dos dois lados. Ele joga no bloco ocidental, ele joga no bloco oriental. Porque onde há maldade, onde há injustiça, onde há ambição, onde há prepotência, onde se usa de todos os meios para ter dinheiro, para ter poder, onde não se olha para as pessoas, onde não se olha para as crianças, onde não se olha para as crianças que estão no ventre da mãe, pelo contrário, se praticam abortos absurdamente, onde se provoca miséria, onde se sustentam guerras propositadamente, criando miséria, doença, exterminando povos. Isso não é de Deus, não pode ser de Deus, não é de Deus. Pelo contrário, tudo é construção do inimigo, ele mesmo que fez tudo, e ele joga dos dois lados. E ele sabe quando e como destruir, usando de uns ou usando de outros, porque onde exista pecado, porque tudo isso se resume a pecado, é ele quem impera. Ele pode servir-se de um bloco, ou pode servir-se do outro para destruir. Mas entenda, nós tivemos um sinal claro de que ele já vinha destruindo, mas agora destruiu de maneira muito concreta, e daqui para frente é que nem essas pedras de dominó, que a gente põe uma ao lado da outra, de repente derruba uma e vai até a última pedra. Ele é debochado, ele vai fazer questão de ir derrubando. Ele dá umas pausazinhas aqui e ali para a gente pensar que paz e tranquilidade, paz e segurança, mas ele vai cada vez mais destruir o que ele mesmo construiu. Por isso, gente, mais do que nunca agora é hora de nós sairmos desses castelos no qual nós entramos também, e todos nós realmente sermos do Senhor, do Senhor, do Senhor, realmente sermos convertidos e fazermos jus à nossa conversão, à graça da conversão que nós vivemos. Nenhum de nós pode viver uma conversão falsa, onde de início tivemos a primeira conversão, mas a nossa vida é uma vida de pecadores, a nossa vida é uma vida de injustos, a nossa vida é uma vida de egoístas, a nossa vida é uma vida de impuros, a nossa vida é uma vida de maliciosos, a nossa vida é uma vida de depravados, a nossa vida é uma vida de corruptos. Não dá mais para estar diante do Senhor apenas de cara lavada, sepulcros caiados, como se fôssemos bons, perfeitos, justos. Não dá para dizer uma coisa e ser outra. Mais do que nunca é preciso ser, porque inclusive o que vai acontecer será a separação do joio e do trigo, e o Senhor não vai se enganar. Ele sabe quem é joio e Ele sabe quem é trigo, graças a Deus. Por isso só podemos ser trigo, e tudo aquilo que há de joio na nossa vida nós precisamos retirar. Povos, escutai. Igreja do mundo inteiro, escutai, vede aquilo que o Senhor vos mostrou. Renovação carismática católica do mundo inteiro e renovação carismática do Brasil, vede porque o Senhor mostrou, escutai, porque o Senhor falou claro, forte, a trombeta do Senhor soou para que todos aqueles que têm ouvidos ouçam. É a hora de ser inteiramente do Senhor. Como está no Antigo Testamento, serás inteiramente do Senhor, o vosso Deus, sem misturas, sem misturas, sem misturas, sem misturas, sem misturas. Deixe-me dizer uma coisa a você. A palavra julgar, e a palavra julgamento, e a palavra juízo, no hebraico, vem de uma coisa normal, que o povo fazia,
que os agricultores faziam, e que nós já fazemos, nós já fizemos, especialmente nós que somos da roça, já fizemos muito disso. O que era julgar? Julgar era pegar a peneira, botar os grãos na peneira e peneirar. Ir peneirando, para ir tirando tudo aquilo que não era grão, para que a sujeira, os ciscos pudesse cair. E mais do que isso, além de ir peneirando, tem uma coisa bonita, né, que quem sabe fazer faz. De quando em quando pega a peneira e dá aquela guinada para cima assim, o grão sobe todo, mas naquela subida, os ciscos que estão misturados, as palhas que estão misturadas, até quem sabe fazer, joga bem alto, e o grão sobe lá em cima, e até no movimento que faz, o cisco então cai fora e continua peneirando, para ficar em cima da peneira, só o grão, sem nenhuma sujeira, sem nenhum cisco, sem nenhuma palha. Interessante, né? Julgar, biblicamente é isso. Haverá um momento que o Senhor vai fazer o julgamento, será o dia do juízo, em que o Senhor virá julgar a terra, que o Senhor virá julgar a humanidade. Mas justamente, aí está o importante, o Senhor não quer nos tomar de improviso, para não sermos julgados e condenados. É preciso tirar das nossas vidas agora tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é cisco, tudo aquilo que é sujeira, e sermos cada vez mais, irmãos, é preciso um esforço de todos os dias, cada vez mais, de estarmos nós agora fazendo o julgamento da nossa própria vida. Não é uma coisa desesperadora não, mas nós purificarmos, é a conversão. E a conversão, que não é apenas a primeira conversão, claro, a primeira conversão, ela é necessária. Há um momento em que começa a nossa conversão, em que a graça opera, mas veja, me entenda isso, a primeira conversão é graça, é dada por Deus. Todos nós nos recordamos do momento da nossa conversão. Meu Deus, que bonito foi! E até naqueles inícios, nós realmente tínhamos rompido com o pecado, nós não queríamos saber de pecado, nós rompemos com a vida velha, nós começamos a ser pessoas novas, e com isso nós éramos generosos, nós sentíamos o peso do pecado, sentíamos o que era o pecado, portanto tínhamos arrependimento. Era bonito vivermos aquilo tudo, mas eu preciso explicar, tudo aquilo também era graça, Deus deu de graça. Foi iniciativa de Deus. Na verdade é um engano pensar que eu me converti. Não, converteu-se coisíssima nenhuma. Deus é que nos deu a graça da conversão, e nós fomos convertidos, fomos transformados. Mas veja, o Senhor deu aquela guinada, aquele empurrão inicial, e foi um Senhor empurrão que Ele deu a cada um de nós, para nós depois de recebermos esse empurrão, né? Porque na hora que o Senhor empurrou, a gente teve que correr de repente, impulsionados pelo Senhor, mas depois era preciso que nós retomássemos e fôssemos com os nossos passos, fôssemos passo a passo, embora passo a passo, mas conquistando, acertando o passo de vez em quando. Você sabe que até quando a gente marcha, tem que fazer isso, né? Vem marchando, de repente percebeu que está com o passo errado, então dá uma guinadinha assim e acerta o passo, e fomos fazendo tudo isso. E é preciso, meus irmãos, a nossa primeira conversão, muita gente ficou só na primeira conversão. Muita gente ficou apenas no empurrão da primeira conversão e achou que era isso, até que você se converteu, até você dizia, eu me converti. Claro, quando você testemunhava a sua conversão, era sincera, mas no fundo havia uma ilusão, você pensando que você havia se convertido, você havia deixado a vida de adultério, de depravação, de vício, a vida longe de Deus, a vida errada, a vida de droga, a vida de bebida. Graças a Deus tudo isso aconteceu. Talvez até mesmo você largou de fumar, mil coisas, tudo foi muito bom, mas você tinha a impressão ilusória, era uma ilusão ingênua de que você tinha se convertido. E até agora você sentia já o santo, a santa, o perfeito, até criticava os outros, apontava o dedo para os outros, sem nos apercebermos que era o empurrão do Senhor.
E então nós estávamos no impulso, graças a Deus, da conversão. Foi necessário esse impulso, porque se o Senhor não desse esse empurrão da conversão, nós não nos converteríamos. Olhe um pouco para a sua vida. Nós não largaríamos as coisas que devíamos ter largado, e que pela graça de Deus, largamos. Só que, desculpe, eu preciso insistir, iludidos, ingênuos, nós pensávamos que era só isso. Só que todo impulso é assim, você dá um impulso e a coisa vai... Mas passado aquele primeiro impulso, passou o impulso. E se a coisa não vai, se ela não faz o seu movimento, não tem jeito. Acho que não tem nada aqui que se estrague. Mas eu sou moleque, né? Você dá um impulso. Chega um momento que o impulso para. Eu posso até tentar pôr um impulso mais forte ainda, né? Pega lá, vamos ver. Impulso. Não é? Mas chega um momento, pode jogar para mim. Isso. Mas chega um momento em que o impulso para. Na hora que parou o impulso, era preciso que a gente agora continuasse com os nossos passos. E subindo, e Jesus disse que a porta é estreita. Obrigado porque você entendeu. A porta é estreita. A estrada é estreita, pedregosa, cheia de espinhos, mas é preciso galgar, mesmo ofegante, mas continuar. Ninguém está dizendo que é fácil e que é gostoso. Aliás, meus irmãos, naquela hora que o Senhor deu um impulso, era até gostoso, desculpe, era até divertido, né? O nosso impulso de conversão, a gente achava que já era santinho convertido, porque o Senhor impulsionou. Que bom que o Senhor impulsionou. Mas na hora que parou o impulso, agora era preciso que você continuasse galgando, agarrando nas rochas, sim, irmos galgando, a nossa conversão, dia a dia. Por que é que você parou? Por que é que você parou? Por que é que você se misturou de novo com as coisas do mundo? Por que é que você voltou a dar lugar à carne? Por que é que você voltou a dar lugar à malícia, ao egoísmo, às depravações, às corrupções da vida? Por que é que você voltou atrás e deixou lugar a todos esses maus sentimentos de raiva? Até mesmo o seu casamento foi se arruinando. Por que é que você fez isso? Por que é que você fez isso? Oh meu Deus do céu, deixa eu dizer, por que é que nós fizemos isso? Que loucos que fomos nós. Quando eu digo por que é que você fez isso, eu não estou te insultando, não estou te acusando, não. É para colocarmos a coisa de maneira especial. Quando eu digo, eu sou alto-falante para mim mesmo. Jonas, por que é que você fez isso? Por que é que você parou? Meus irmãos, por que fizemos essa loucura? E nós recebemos muito. Como recebemos? Nunca na humanidade houve uma graça tão grande como essa que nós recebemos. E já são 30 anos que nós estamos recebendo. Igual a esta, só aconteceu lá em Pentecostes, no início da igreja. Nós somos criaturas privilegiadas. Nunca a humanidade recebeu um impulso tão grande de Deus como que nós recebemos, a nossa geração recebeu. Isso começou há 30 anos, porque o Senhor derramou o seu Espírito. Quando nós falamos em derramamento do Espírito Santo, é realmente uma expressão certa, correta. O Espírito Santo foi derramado, está sendo derramado. Nunca o Senhor fez isso em outra fase da história, a não ser lá em Pentecostes e agora conosco.
que é que nós paramos? Pelo contrário, meus irmãos, é preciso retomar. E agora, depois desses acontecimentos, ninguém mais pode dizer: não, eu tenho muito tempo, daqui a não sei quanto tempo eu vou me converter para valer. Ou então, o Senhor não olha para essas coisas, o Senhor tarda a cumprir as suas promessas. Tem uns bobos aí falando a esse respeito, insistindo, mas não aconteceu, já foram 10 anos, já foram 15 anos, não aconteceu, não vai acontecer. Então o Senhor agora veio gritar diante dos nossos ouvidos e explodir diante dos nossos olhos, para vermos, meus irmãos, nada e ninguém mais tem segurança. Mas é preciso que a humanidade inteira agora crie juízo nesta cabeça, e que nós criemos juízo nessa nossa cabeça e vivamos o PHN. Primeiro, romper com o pecado. Meus irmãos, nunca foi, mas agora não é hora mais de pecado. Ninguém mais pode viver no pecado, ninguém mais pode viver nos caminhos do pecado, ninguém, seja pecado grave ou pecado leve, porque na verdade não há diferença entre pecado grave e pecado leve. Eu sei que, assim olhando, eu não sou tolo, há diferença, porque claro, a diferença entre um câncer que pegou o corpo inteiro e um nódulo cancerígeno que está no seio de uma mulher, que está na próstata de um homem. Mas deixa eu fazer uma pergunta: você aceita um nódulo canceroso no seu seio? Ou você que é homem, nós que somos homens, aceitamos um nódulo, só um nódulo, viu? Só um nódulo, não vou pôr mais do que um nódulo. Você aceita um nódulo canceroso na sua próstata? Claro que não, ninguém de nós é louco, porque todos nós sabemos que o nódulo não fica no nódulo. A minha mãe também morreu de câncer. Claro, Deus fez várias curas na minha mãe, mas esta Ele não fez, e bendito seja Deus. Foi assim que Ele escolheu para levá-la. A morte sempre tem que ter uma desculpa. Foi desse jeito que Deus acabou levando a minha mãe. Mas tudo começou com um nódulo. Ela fez cirurgia, extraiu todo o seio, extraiu todas as ramificações que o médico conseguiu retirar, mas passado um ano voltou tudo. Ela viveu um ano inteirinho na Canção Nova comigo, mas depois voltou tudo, e mamãe acabou falecendo com o pulmão todinho tomado pelo câncer. Porque câncer é assim. Meus irmãos, o pecado é a mesma coisa. É uma loucura aceitar o pecado pequeno. Não há diferença entre pecado grave e pecado leve. Eu sei que o leve é leve, mas é igualzinho. Se você pesa todo o tecido cancerígeno que pegou uma grande parte do corpo e pesa um nódulo, é evidente que o nódulo pesa muito menos. Ele é um nódulo leve, ele é um câncer leve. Mas eu repito, quem é que aceita um câncer leve? Meus irmãos, é momento de romper com todo o pecado. Eu sei que na nossa fragilidade nós acabamos cometendo esse ou aquele pecado, especialmente os pecados leves, mas por isso mesmo, porque nós não queremos pecado nenhum, nós vamos combatendo, e todos dizem, se o câncer é combatido no início, é muito mais fácil, e é possível até mesmo retirá-lo completamente e exterminá-lo. E é preciso que nós também tenhamos juízo e exterminemos com o pecado na nossa vida. E não é desculpa a gente dizer, não, eu sou fraco, justamente porque eu sou fraco, porque se eu fosse forte eu resistiria, mas porque eu sou fraco, eu preciso romper com o pecado na minha vida. Eu e você precisamos fazer isso. Se você não fez ainda, diante dos acontecimentos, meu irmão, minha irmã, rompa com o pecado, decida-se, como o Domingo Sávio, antes morrer do que pecar, a morte, mas não o pecado. Mas dizem, isso é radicalismo. Bom, chame com que palavra chamar. O médico tem ou não tem que ser radical, arrancando o nódulo e todos os nódulos, e se o câncer pegou já partes do corpo, o médico tem ou não tem que erradicar o câncer? Você aceitaria um médico que faz uma cirurgiazinha assim, plástica, só para deixar mais bonito, e não erradica, não tira pela raiz o câncer? Claro que vá à droga esse médico.
Igualmente, meus irmãos, você não pode ser irresponsável, e nós que somos pregadores não podemos ser irresponsáveis. Nós não estamos diante de cirurgias plásticas para tornar o nariz mais bonito, ou a orelha um pouco menor. Não, nós precisamos extirpar câncer que estão nos nossos organismos, nos nossos corpos. E por isso é preciso erradicar. Chame que nome chamar. Se chamam de radicalismo, somos realmente radicalistas. Mas que nós precisamos arrancar pela raiz do pecado das nossas pessoas, das nossas famílias. Precisamos. E não me venha dizer com essa historinha que existem conceitos diferentes de pecado. O meu conceito de pecado é outro. Me desculpe. Pode mudar o conceito que você quiser a respeito de câncer, mas que o câncer vai ser sempre câncer, vai. É uma brincadeira dizer que nós dominamos o câncer. É só ver as pessoas próximas a nós que morreram, as pessoas que estão sofrendo de câncer e as pessoas que estão com medo tremendo de serem vítimas do câncer. É verdade ou não é? Gente com o pecado é a mesma coisa. Não é à toa que a Escritura diz, isso é bíblico. Portanto, eu diria, é uma verdade bíblica. O salário do pecado é a morte. E eu explico sempre o que é o salário. O salário é aquilo que você ganha por aquilo que você fez. Até se você é um pobre qualquer, você vai e chega numa casa e diz assim: olha, deixa eu fazer o jardim para a senhora aqui. Daí só me dá um prato de comida. E a senhora aceita. E a pessoa faz o jardim. E claro, daí você vendo que a pessoa fez o jardim, fez o canteiro e tudo, você até é generosa em dar o prato de comida, e quem sabe dar alguma coisa a mais, dar uma roupa, não sei aquilo que você pode dar, quem sabe até um dinheiro você dá. Por quê? É o pagamento por aquilo que a pessoa fez. Gente, salário é o pagamento que a gente recebe por aquilo que a gente faz. Por isso que a Escritura diz, o salário do pecado é a morte. A morte física, a morte psicológica e a morte eterna. E nós não podemos incidir em nenhuma delas. Por isso é preciso romper com o pecado. É hora de termos juízo nas nossas cabeças e deixarmos de ser tolos e de maneirismos e de explicações. Pecado é pecado e é preciso ser erradicado. E depois de rompermos, depois de uma decisão, essa decisão precisa ser tomada. Daí para frente, a cada dia, nós vamos erradicando, porque infelizmente o pecado cria tantas raízes, que todos os dias nós precisamos estar tirando as raízes do pecado. Eu me lembro muito de nós, nos nossos tempos de jovens, lemos o Pequeno Príncipe, e quem não leu o Pequeno Príncipe? Até na escola era pedido como trabalho ler e comentar o Pequeno Príncipe. Uma das passagens do Pequeno Príncipe era essa, que ele dizia que todos os dias ele precisava andar em todo o seu planeta muito atento para tirar as sementes de baobá, porque ele dizia, essas sementes vinham de outros lugares que ele não sabia de onde, não vinham do seu planeta, vinha de um outro lugar, mas essas sementinhas de baobá eram tão terríveis, que se elas pegassem ali no terreno do seu planeta, elas penetravam e de maneira tão assustadora, que rompia o planeta. Até o Saint-Exupéry, que escreveu esse livro, fez o desenho também das raízes de baobá estourando com a terra do planeta. Então dizia o Pequeno Príncipe, todos os dias, logo de manhã cedinho, eu tenho que percorrer, porque eu não posso permitir nenhuma hora que aquelas sementes fiquem ali, porque as sementes também são muito rápidas, elas logo criam raízes, e o meu planeta continuamente está em perigo. Realmente o seu planeta, que é você, que mede esses metros de carne, de sangue, de ossos, e também, graças a Deus, de alma e de espírito, que estão nesse corpo que Deus lhe deu, em você, corre um perigo contínuo. Gente, essas sementes nós nem sabemos de onde vem, mas que vem. E se nós não estivermos atentos a estar erradicando todos os dias, e por isso, por hoje não, e todos nós temos os nossos pecados de estimação, os nossos pecados característicos, temos ou não temos? Temos alguma coisa, algum vício, algum erro, alguma falha, na qual nós caímos facilmente. Alguns é a malícia e a impureza do lado sexual, outro é a mentira,
Outro é tirar coisa dos outros, outro é orgulho, outro é preguiça, não sei, outro é vaidade. Para outros e outras é a sedução. Mas seja qual for, alguns é droga, seja o que for, sejam coisas grandes, graves, atacadas, proibidas como são as drogas, sejam coisas aceitas como a cervejinha, como o cigarro, seja o que for, seja mentira, seja impureza, seja pornografia da mente, a pornografia da boca, dos lábios, a pornografia do coração, seja o que for, meus irmãos, é preciso romper, e a cada dia, por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não. Estou vivendo um PHN, estou vivendo. Deus foi me mostrando, e graças a Deus, eu percebi, eu aceitei, e vi que eu realmente precisava romper por ali. E graças a Deus, a todo novo dia eu tenho dito e tenho trabalhado o dia inteiro. Digo a vocês, não é uma coisa grande, mas eu não posso ser tolo, eu não posso admitir essas pequenas coisas. Eu não posso admitir mentirinhas na minha vida, falsidades na minha vida, não posso admitir autossuficiências, vaidades na minha vida, não posso admitir, não posso admitir orgulho espiritual na minha vida, nenhum, nem você. E se é por aí que a tentação está pegando você, você precisa viver o PHN a cada dia. Deixa eu dizer em outras palavras, como eu dizia antes, é preciso fazer nós mesmos o julgamento da nossa vida. Você já entendeu o que era julgar para os judeus? E daí eles aplicavam o julgamento que a peneirada aplicavam ao juiz, porque na verdade o que o juiz faz é uma peneirada para separar o certo do errado, do bom do mal, do sujo do limpo. E Deus precisa fazer. E para não sermos julgados por Deus, porque o julgamento já está sobre a terra já está sendo julgada. Agora entendo o que é julgamento. O Senhor já está peneirando. Há muito tempo Ele precisava, muita coisa Ele já fez, mas agora as coisas estão claras. O Senhor está separando o joio do trigo, o Senhor está separando as águas. Então é preciso porque o julgamento chegará a cada um de nós, porque são pessoas que são culpadas, são pessoas que pecam, são pessoas que erram, são pessoas que assassinam, que roubam, que são impuras, que são maliciosas, que são egoístas, que são gananciosas, que mentem, são pessoas. Então o julgamento vai. Claro, julga-se o mundo, julga-se as nações, julgam-se as famílias, mas julgam-se as pessoas. Deixa eu dizer, a sua família também vai ser julgada. E me desculpe, Deus vai ser obrigado a separar o joio do trigo. E quem de nós não tem joio e trigo na própria família? Portanto, é preciso que nós, seja você pai e mãe, seja você filho, seja você irmão, seja você o que for, e ocupe você que lugar na sua casa, trabalhe você para peneirar a sua família antes que seja tarde. Quem você quer que fique fora da peneira? Quem você diz, Senhor, esse aí pode botar para fora. Peneire agora, para depois não ser obrigado a jogar a bacia com a água e a criança junto. Tire a sujeira agora, tire a água suja agora, para depois não ter que jogar a bacia e a pessoa junto. Gente, os rumos do mundo já mudaram. Os rumos do cristianismo já mudaram, e louco quem não viu isto. Portanto, os rumos da nossa pregação precisa mudar, já mudou. E infeliz louco quem não pega a perspectiva do Senhor para fazer a obra do Senhor. Nós seríamos realmente guias cegos, guiando outros cegos, se não pegássemos a luz do Senhor. Eu não estou dizendo que eu tenha toda a razão, mas eu estou tentando acertar na do Senhor. Mas eu preciso dizer aos meus irmãos que temos que acertar na do Senhor. O rumo tem que ser este. O meu rumo, o seu rumo tem que mudar. O rumo da sua família tem que mudar.
Eu sei que você diz que seu filho é rebelde, que sua filha é rebelde, que não escuta. Eu não sei o que você vai fazer, porque não tenho receita para todos. Só tenho as receitas da palavra de Deus. Se for preciso penitenciar, se penitencie. Se for preciso dobrar os joelhos, dobra. Se for preciso criar calo nos joelhos, deixe criar calo no joelho. É melhor você ir para a vida, é melhor você ir para céus novos e terras novas. É melhor você ficar em cima da peneira com os joelhos totalmente calejados, a você permitir que a sua família inteirinha vá para fora da peneira e você com o joelho bonitinho, seja você homem ou seja você mulher. Eu não sei qual é a sua receita, porque o Senhor tem uma receita para você, mas que temos a certeza, tudo pode ser mudado pela oração, é real. A sua família pode mudar. E veja, o Senhor deu esse aviso, um aviso que nos impactou a todos, para criarmos juízo. Ele deu o aviso, e o aviso bom é esse, onde se dá o aviso e se dá tempo. Não seja tolo, porque amanhã, semana que vem, mês que vem, no ano que vem, as coisas estão todas mais ou menos. Mas é assim, meu filho, dá-se o aviso para você ter tempo. Que adianta dar um aviso e logo depois concluiu tudo, logo depois não tem mais tempo. Não, o Senhor deu esse aviso e vai dar um tempo. Mas todo o tempo que nós temos é pouco, é pouquíssimo. Eu já digo para você, já é mínimo todo o tempo que nós temos. Se antigamente eu dizia que todo o tempo que temos é pouco, hoje eu sou obrigado a dizer, todo o tempo que nós temos é mínimo para salvar-nos a nós mesmos e aos nossos, e aqueles que o Senhor já colocou nos nossos caminhos para serem salvos. Agora, ou se salva, ou se salva, ou se resgata, ou se resgata. Nem tem mais é isso ou aquilo, não. Ou se salva, ou se resgata, ou se resgata, ou se recupera todos os membros da sua família. Eu não sei como é que você vai fazer. Em que ponto está a falta de juízo das pessoas da sua família, e em que ponto está a sua falta de juízo, mas que todos nós precisamos ser resgatados, precisamos lutar para resgatar os nossos, porque veja, nessa subida, depois do impulso do Senhor, nós estaremos quase sem fôlego, na subida, galgando, e assim que o Senhor quer nos encontrar. Certamente não estaremos perfeitos, estaremos ainda lutando com o pecado em nós, estaremos lutando com o pecado na nossa família, estaremos lutando contra o pecado que está ao nosso derredor, estaremos lutando ainda, mas estaremos lutando, e isso que é importante. Eu nem acabei de ler o trecho do Evangelho, mas eu acho que bastou. Mas o versículo 4 vai dizer: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Que interessante, né? A torre de Siloé caiu sobre eles. E aqueles 18, talvez agora sejam 18.000, que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Morador de Mahatma? Você julga que eles eram mais pecadores? E o próprio Jesus responde: eu vos digo que não. Eu vos digo que não. Os pecadores não são os árabes e nem os americanos, os pecadores somos nós, todos. E ninguém é mais ou menos pecador. É como o canceroso, há um que está com câncer tomando o corpo inteiro, o outro tem um nódulo canceroso, mas são todos cancerosos. E se todos não rompem, o câncer vai acabar com eles. Então Jesus diz, e eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E veja o que se segue. No Evangelho de São Mateus, aliás, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13. O que diz o versículo 6? Acompanha comigo.
E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veja, a figueira aqui não é simplesmente planta, é gente. Foi lá procurar figos, portanto frutos de conversão, santidade, e nada encontro. Corta! Gente, a palavra do Senhor corta. Para que está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Veja, os prazos do Senhor precisam ser levados muito a sério. O que diz a parábola? A parábola fala em 1 ano. Senhor, deixa ainda este ano. Deixa eu dizer, é o ano que Deus dá para você. É o tempo que Deus dá para você. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e tenha certeza, o Senhor vai caprichar. Basta que você deixe. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortarás. Você entendeu? E um pouco mais na frente, no versículo 22 do mesmo capítulo 13, diz que Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele respondeu, e aqui é a resposta para nós: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A receita não é serão muitos ou serão poucos, porque os muitos ou os poucos têm que passar por essa porta estreita. Então, gente, a receita do Senhor é esta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer, e veja aí a nossa situação, nós de igreja, nós de renovação: comemos e bebemos na tua presença, Senhor, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora da peneira, fora do reino. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino, no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Qual é a receita do Senhor? Se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Senhor, dá-nos a graça do arrependimento. Dá-nos, Senhor, a graça da conversão. Faz cair, Senhor, com o Teu Espírito Santo, já agora e cada vez mais daqui para frente, Senhor, faz cair sobre nós, Senhor, com o Teu Espírito, um espírito de penitência, um espírito de contrição, um espírito de verdadeira conversão, Senhor. Sim, nosso Senhor e nosso Deus vai pedindo você também, que realmente, Senhor, nós trilhemos os caminhos da verdadeira conversão, que nós trilhemos, Senhor, os caminhos da verdadeira mudança de vida. Senhor, o Senhor está investindo tudo, está investindo o Seu Espírito Santo sobre nós. Derrama, Senhor, realmente o Teu Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, derrama o Teu Espírito, porque nós precisamos, Senhor, precisamos de conversão, precisamos de verdadeira conversão, precisamos, Senhor, de um espírito contrito,
Precisamos, Senhor, de vida nova e precisamos de decisão, Senhor, para romper com o pecado e viver a nossa vida continuamente em estado de conversão, Senhor, que julguemos a nossa vida agora, Senhor, que julguemos a nossa própria vida, que julguemos, Senhor, o nosso próprio proceder agora, peneirando a nossa vida, Senhor, e jogando para o alto, para que tudo seja limpo, antes que seja tarde, Senhor. O Senhor já começou o julgamento da terra, o Senhor já começou o julgamento do mundo, o Senhor já está julgando, Senhor, os seus, o Senhor está julgando a cada um de nós, e nós precisamos entrar agora, Senhor, no julgamento de nós mesmos, antes que seja tarde, para não sermos surpreendidos pelo teu julgamento, Senhor, que antes de tu nos julgares, que nós nos julguemos, que eu me julgue, Senhor, que eu me peneire, Senhor, que eu separe o joio do trigo da minha vida, que eu separe o bom do mal da minha vida, Senhor. Eu só posso viver em processo de contínua conversão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!